A eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense não joga mais em 2025. E aí é evidente que o torcedor do Fluminense pensa primeiro que logo em 2026 já vai estar jogando. Eu já parei para reparar que em 2026 a gente vai ter um final de semana sem jogo do Fluminense até o final do primeiro trimestre. Tá? É só o do dia 4. Dia 11 já começa o Campeonato Carioca, aquela maluquice do ano. Mas a gente tem que falar de elenco, né? É pouco tempo, a gente foi eliminado pro Vasco, ganhou uma semana pro mercado, que beleza. Mas vamos embora, vamos falar aqui nesse vídeo aqui, porque tem que uma galera, meu amigo, mas já deu, né? A tropa do cafezinho, o Fio odeia a tropa do cafezinho. Tem uma galera pra poder sair, gente. E você aí pode deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, apertar o hypar aí se estiver ativado pra você. E compartilhar esse vídeo aqui pra geral. Vamos lá, tá? Já vou meter o elenco aqui na tela mesmo. O objetivo aqui é o seguinte, é a gente ir analisando o elenco e atualizando a nossa listinha do que fazer com o elenco, tá ligado? Eu já fiz isso aqui um pouco tempo atrás, né? Eu fiz isso daqui e é curioso porque obviamente que muita coisa vai acabar, deixa eu tirar isso daqui assim, vai acabar se repetindo em relação ao que eu fiz da outra vez, enfim. Vai mudar uma coisa ou outra. Mas vamos lá. Alguns, gente. E aí eu quero começar por isso daqui, que é a famosa barca. Tá? A famosa barca. Que são os que a gente tem que liberar. São jogadores que a gente não pode ficar pro ano que vem. E não pode mesmo ficar pro ano que vem. E o que é o liberar? Eu não sou, evidentemente que você sabe, quem me segue, que sabe que eu não sou da linha maluquice de não quero nem saber, não pode jogar nunca mais, encosta, dá de graça, rescinde. Porque quando você rescinde um contrato, você precisa pagar o contrato até o final. Então, evidentemente, o libera aqui meu amigo, chega pro empresário do cara e fala, olha só, você aqui você não vai jogar. Você não vai jogar. Então, jogador, ele precisa jogar. São raríssimos os jogadores que não sabem que não vão jogar e continuam no clube, porque ele precisa jogar pra ter... Primeiro, porque ele gosta de jogar bola, né, na maioria das vezes. Segundo, porque ele precisa jogar bem nesse clube. Uma vez eu entrevistei o Igor Julião e ele falou sobre isso. Ele falou, cara, o que mais me incomodava é porque eu gosto de jogar bola. Todo jogador gosta de jogar bola. Então, você treinar pra não jogar é uma merda. Mas mesmo se o cara for muito encostado, é uma merda pra ele, porque ele precisa jogar pra ter o próximo contrato dele, né? Enfim. Então, esse libera aqui eu não faço a menor questão de me preocupar com esse jogador pro ano que vem. É essa a questão. E pra mim, cara, vamos trabalhar na sinceridade. Tem uns aqui que não ofendem, tá? Não ofendem. Mas, assim, não tem qualquer justificativa pra gente manter pro ano que vem. O que eu tô falando? Tô falando de Marcelo Pitaluga, por exemplo. O Marcelo Pitaluga nem entrou em campo o ano todo. Então, o Marcelo Pitaluga é menor dos nossos problemas. Agora, eu também devo falar aqui pra vocês que o Marcelo Pitaluga, pra mim, hoje, ele não é o terceiro goleiro do Fluminense. O terceiro goleiro é o Vitor Hildes e o reserva, meu Deus, tá em algum lugar do mundo que a gente não achou ainda. Então, assim, o Marcelo Pitaluga ficando pro ano que vem pra ser reserva do Fluminense, eu não tenho tranquilidade. E aí eu vou aqui, ainda tem o Júlio Fidelis aqui ainda, mas eu acho que o Libera, por exemplo, não cabe pro Google. O Google tem algum valor aí de mercado, mas o Manuel vai ser liberado, né? É um jogador que já não tem contrato, então já tá pra ser liberado mesmo. Aí vamos lá, tá? Dos libera aqui na zaga, eu não vou botar nenhum, não, você vai entender já já. Mas pra mim o Fluminense, pra liberar, o Fluminense precisaria liberar. São os capitães da barca, tá? O Fluminense precisaria liberar o Keno. O Fluminense precisa liberar o Keno. Chegar pro Keno e falar, Keno, você não vai jogar aqui mais. Acha um outro clube, eu fico encostado por um ano aí. Você que sabe. Tinha que fazer isso pro Keno, assim, urgentemente. O Fluminense precisava fazer isso urgentemente para John Kennedy e para Everaldo. Os dois centroavantes precisam ser liberados, precisam ser capitães da barca. E por que eu tô falando disso? Gabriel, o John Kennedy é um ativo morto. É um ativo morto. E por que eu tô falando isso? Porque isso é importante. Gabriel, mas recentemente a gente teve uma proposta de 6 milhões de euros no John Kennedy. Tivemos, realmente. Vocês vão lembrar disso, né? A proposta do Shakhtar de 6 milhões de euros. Eu apurei isso na época.
Sabe o que aconteceu? O Fluminense aceitou a proposta, ficou desesperado para vendê-lo. Isso foi ali em agosto, logo depois dele voltar do Pachuca. O Fluminense ficou desesperado, correu para vender 6 milhões de euros. Isso era só o fixo, tá? Tinha 3 milhões de euros de bônus. O John Kennedy não quis ir. Então assim, quanto que vale o John Kennedy hoje? O John Kennedy hoje não vale nada. Porque se ele não quiser sair do Fluminense, ele não sai. E aí, numa dessa, a gente não vai ganhar nada. Então, pra mim, é chegar pro John Kennedy e falar, ó, arruma outro clube aí com a proposta que eu vou te vender. Aqui você não joga mais. Um jogador que caga pro torcedor do Fluminense. E eu falo isso há muito tempo. Gol histórico. Ninguém contesta a importância dele na Libertadores 2023. Vem acima de uma galera ali, sem dúvida nenhuma, né? Em relação à importância naquela Libertadores. Não acima do Germancano, não acima do Fernando Diniz, não acima do Fábio, né? Jogadores que também, né? Treinador, que foi muito importante também. Mas tem uma importância, pô, John Kennedy é importantíssimo, ninguém nega essa parte. Agora, pelo amor de Deus, né, gente? O time tava na merda no Brasileirão e ele tava indo pro quartinho fazer festa. É suspenso? Caga pra suspensão. Olha na cara do torcedor e vai pra gandaia. O John Kennedy fez um ano passado rodado a um tempos acima do peso. O John Kennedy, num jogo contra o Criciúma, é constrangedor. O Fluminense sai de uniforme branco, marca bastante. Constrangedor. O John Kennedy em 2024. E o Fluminense lá sendo rebaixado. Nunca demonstrou pra mim um carinho ao clube. Demonstrou um carinho à fama que o clube proporcionou a ele. O carinho, ele não tem carinho pelo torcedor que dá carinho a ele. Ele tem carinho porque ele tá famoso, porque ele tá sendo adorado. Então, assim, pra mim, eu já falei isso 200 vezes aqui no canal e nunca vou abrir mão disso, tá? Isso é cláusula pétrea aqui no Raiz Tricolor. Neste canal, nós odiamos mais jogadores que cagam e andam pro clube, que ficam de sacanagem com a gente, do que jogadores ruins. O Everaldo tá junto. Aí entra. Eu não acho o Everaldo um jogador ruim. Eu acho o Everaldo Fio definiu bem. O Everaldo é um centroavante ruim. O John Kennedy deveria estar no vende, tá? Mas ele não quer sair, então fica no libera. Cara, a princípio, eu acho que é isso. E você vai entender aqui o porquê. Porque não empresta ou vende, o Igor Rabelo deveria estar nesse libera aqui também. A gente não vai conseguir achar ninguém pra poder comprar o Igor Rabelo. O Thiago Santos vai estar no libera também. O Thiago Santos não existe recuperação pro Thiago Santos. Acho que o Thiago Santos a gente já viu o melhor do futebol dele no ano passado. Ele foi muito importante. Acho que o Thiago Santos merecia sair no final desse ano igual o Manuel tá saindo. Muito obrigado, se dedicou pra caramba, teve suas falhas, teve seus problemas, mas nunca faltou dedicação ao que eu tô falando. Jogador ruim versus jogador de sacanagem. Mas não dá, né, meu irmão? Pô. E detalhe, tá? Com isso tudo que eu falei do John Kennedy aqui, não é que ele é um gênio da posição e caga pra gente não, tá? O John Kennedy foi reserva do Everaldo o ano inteiro. O John Kennedy era reserva no pior time do Mundial, tá? Um time que foi pior do que o Auckland City era reserva no Pachuca. Ele volta de empréstimo porque era reserva lá. O Pachuca não queria mais. Então, só pra deixar claro aqui, quem tá falando de John Kennedy, eu já falei, o John Kennedy, não sei se ainda vende a folha dirigida, mas se ficar um ano na reserva pro Everaldo, se você reserva durante 5 meses de um atacante que nos 5 meses não fez gol e deu uma assistência, desculpa, irmão, tu tem que comprar a folha dirigida. Só isso que eu digo. Vamos lá. Eu vou agora botar os fica aqui, né? Vou botar prioridade, que é tipo assim, mesmo os jogadores têm contrato. Tipo Fábio é prioridade, meu amigo. A partida que o Fábio faz pra encerrar 2025 é um soco na cara de qualquer pessoa que fala que ele é velho e que não vai jogar na próxima temporada. Perder o Fábio seria desesperador. Então, Fábio é prioridade. Já vou entrar aqui no Thiago Silva, né? Neste momento, Martinelli é prioridade. E eu acho que é isso. Eu vou botar o Canóbio como prioridade, tá? Vou botar, mas acho que ele tá entre um e outro. Canóbio como prioridade. E o Fica, aí eu acho que a gente vai distribuir bastante. Eu acho que o Serna fica. O Serna fica e assim, eu espero que contratem um titular pro lugar do Serna. Eu acho que o Lúcio fica, sem dúvida nenhuma. Acho que o Nonato ficaria, já renovou o contrato, tá aqui em dezembro de 25, mas o Nonato deve ter contrato, se eu não estou enganado, até... Eu vou botar aqui
Dezembro de 28, tá? Aqui, dezembro de 28, pelo menos aqui. E caramba, é aqui assim que esse é o macetinho. Acho que é dezembro de 28 contrato do Nonato. O René fica, sem dúvida nenhuma. O Samuel Xavier fica. Apesar desse eu ter um medinho pro ano que vem. Acho que o Vitor Eudes fica. Para terceiro goleiro, o Vitor Eudes funciona. E eu acho que nos fica... Cara, gente, o Freitas fica. Não foi um bom mata-mata, mas o ano do Freitas não é um ano péssimo. Ele é um zagueiro que tá meio que na cota do Serna lá de... Né? Se a gente tiver um Nino do lado dele, ele vai fazer um ano... vai ter seus erros. Se ele for banco, é ok. O Ignacio fica. O Davi Schwindt, eu acho que vale ficar com ele. E eu acho que é isso. Os fica, eu acho que é isso. Eu vou do Bernal fica, tá? O Bernal tá se salvando aí nesse último aí. O Wallace Davi, perdão aqui, mas eu vou apagar o Wallace Davi daqui. E o Júlio Fidelis, que são muito novos e parece que nem estão no time principal, né? E acho que é isso, cara. Acho que o fica... Riquelme Felipe. Riquelme Felipe fica. Eu diria que Riquelme Felipe é prioridade para ano que vem, tá? Dar minutos e focar no Riquelme Felipe. E eu acho que é isso. Acho que os fica é isso daí. Aí tem os recupera. O recupera é o quê? Esse cara foi mal e vale apostar pro ano que vem. O recupera, pra mim, vai entrar. Ah, não, perdão, o Hércules fica também, tá? Tinha pulado o Hércules aqui. O recupera vai entrar. É difícil, não tem muita gente. O Soteldo. Vamos tentar recuperar o Soteldo? Vamos só de sacanagem. Vai ser ele, cara. Vai ser ele só. E o Santi Moreno. O Santi Moreno nem me parece ser balada, pelas informações que a gente tem tava até trocando ideia no pós-jogo, não é isso, tá? Acho que o Santi Moreno é adaptação aqui mesmo. E aí você tirar ele daqui agora é frear essa adaptação. Então eu tentaria recuperar. Agora, os empresta. O Lavega, o Lescano. É porque pra emprestar o cara tem que ser novo, né? O Gabriel Fuentes. E é isso. E aí, cara, nos meus quadradinhos aqui, eu vou criar um novo, ok? Posso? Criar. Dúvida. Eu não sei nesse momento o que fazer com o Guga. Eu queria muito que... O Guga é dúvida por quê? Porque eu queria muito que chegasse um lateral direito pra barrar o Samuel Xavier. O Samuel Xavier ficar na lateral direita reserva. Pô, a gente teria um das melhores laterais do Brasil. O Samuel foi em 2025 um dos melhores laterais do Brasil. Mas se não vier nenhum lateral, o Guga tem contrato até dezembro de 29. O Guga deveria ser vendido. Ah, tem o Vende também, que eu acabei não botando aqui, né? Tem o Vende, tá aí. O Guga vai pro vendido, tá? O Guga vai pro Vende. Deixa eu ver se tem outro aqui pro Vende. Não tem mais ninguém aqui que vai ter valor de mercado pra ser vendido também, né? E aí o dúvida entra isso. O Otávio, por exemplo, é um que entraria muito no Libera. Eu vou botar um Vende aqui pro Otávio, porque a gente comprou o Otávio, tá? Mas não sei se vão achar outro trouxa, não. Aí o Ganso é uma dúvida. Eu não sei como vai ser o Ganso pro ano que vem. Não sei o quanto que afetou o problema dele de coração nesse ano. O Lima, pra mim, é uma dúvida. Eu não sei... eu não boto o Lima na do Keno, por exemplo. Eu acho que o Lima fez um ano abaixo, mas o ano anterior do Lima foi bom e o Lima tem 29 anos. O Lima não é um jogador velho. Então, eu deixo o Lima na dúvida. E o Germancano... O Germancano também. O Germancano se esforçou muito pra estar no banco nesse jogo contra o Vasco. O cara ama o Fluminense demais, assim. Mas tendo uma proposta boa pro ano que vem, eu iria. E aí, aqui, ó, eu vou botar aqui agora na tela pra vocês o que fazer que eu fiz há cerca de 2 meses atrás. Cerca de 2 meses atrás, eu fiz um que dizia isso aqui, ó. O Fábio Arafica agora é prioridade. Ah, e o Thiago Silva, por que eu não botei nada do Thiago Silva? Porque é dúvida também. Pra mim, o Thiago Silva era prioridade. Eu vou botar o Thiago Silva como prioridade por um motivo. Se não tiver Thiago Silva 2026, tem que ter o Nino 2026. Então, pra mim, é prioridade o Thiago Silva, né? Então, aqui, ó, as diferenças vão ficar que o Fábio subiu de fica pra prioridade. Não sei por que eu não tinha botado isso antes. O Pitaluga, que tava no empresta, pra mim, é libera. Desculpa, 22 anos já, contrato longo, enfim.
O Igor Rabelo saiu do empresta pro libera. Não tô crendo que muita gente vai querer emprestado. O Gabriel Fuentes saiu do recupera pro empresta. Acho que é mais ou menos isso. E até o caminho do Fuentes está sendo mais ou menos esse mesmo. O Nonato saiu do libera pro fica. É porque o libera é porque ele não tinha contrato, né? Agora ele foi comprado. Aí não tem como liberar, assim, né? E eu acho que eu justifico isso, que ele é o único sem contrato, então vamos reduzir o elenco aqui. O Otávio saiu do recupera pro vende. O Bernal saiu do vende pro fica. O Ganso saiu do recupera pra dúvida. E aqui embaixo, o Canóbio saiu do fica pro prioridade. Soteldo, Lavega e Santi Moreno saíram do empresta. E o Soteldo e o Santi Moreno ganharam um recupera. Olha isso, hein? Riquelme saiu do fica pro prioridade, pensando em evolução. Everaldo era libera já. O Cano era pra recuperar e tá aí na dúvida. E o John Kennedy era pra vender. Eu não acredito mais em venda. Se eu botar todo mundo que eu botei pra liberar sair do Fluminense, pra gente fechar o vídeo, a gente vai ter um elenco assim, ó. Tirando todo mundo que eu botei pra liberar ou emprestar ou vender, né? Se digamos que todos tivessem proposta e todos saíssem, o elenco do Fluminense ficaria com esses jogadores aqui, ó. Fábio Vitor Eute precisaria vir. Aí é daqui que eu tiro as contratações, tá? Que eu vou fazer um outro vídeo depois, falando sobre aonde o Fluminense precisa mirar nas suas contratações. Mas ficaria com um lateral de cada lado, né? 4 zagueiros, considerando que se saiu o Thiago Silva, o Nino, né? Na minha conta que viria. 4 volantes, né? Talvez a posição que mais ficou, né? 3 meio-campistas, sendo que 2 são dúvida. Atenção nisso. E aí, com 5 pontas, sendo que 2 precisam ser recuperados. Eu não acho que o Soteldo já está recuperado. E um centroavante que é dúvida. A expectativa do elenco pro ano que vem tá complicada. E a barca, meu amigo. Olha o tamanho aí, ó. Deixei só os que são ou vende ou empresta, né? Ou libera. E os que são dúvida também. E olha a quantidade de jogador. Marcelo Pitaluga, Guga, Manuel, Thiago Santos, Igor Rabelo, Gabriel Fuentes, Otávio, Ganso, Lima, Lescano, Keno, Lavega, Everaldo, Germancano e John Kennedy. São 15 jogadores que eu listei aqui que tem essa possibilidade de saída. Alguns, como ainda estão na dúvida, alguns que eu pensaria em vender, talvez para liberar, por exemplo, liberar o Guga de graça. O Guga tem um valorzinho de mercado ali que daria para fazer a venda, né, de repente. Alguns que são empréstimo, que eu não quero me livrar do jogador. Não quero perder o Lescano, eu não quero perder o Fuentes, eu não quero perder o Lavega, mas eu acho que esses jogadores precisam desenvolver num lugar fora daqui. E alguns que eu só não quero mais ver na minha frente nem pintado de ouro. Concorda, discorda, que a opinião é livre, beleza? Se inscreve, deixa o like, até a próxima. Valeu!